União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Bom, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jamerson Ferreira. É importante a gente ser muito objetivo, né? Então, por que não, vamos direto ao assunto. É importante trazer à memória e ao conhecimento de todos que o uso do eSUS não serve somente para registro de produção. Isto é a base. No entanto, a utilização correta do eSUS serve para conhecimento da área de escrita, avaliação dos serviços de saúde, cálculo dos indicadores, acompanhamento dos resultados e até mesmo base para pesquisas científicas. Outras coisas que é importante fazer a partir do uso correto do eSUS é embasar o planejamento da UBS e a organização dos serviços de saúde. Por favor. Um dos pontos muito polêmicos da versão 3.0 do eSUS, que para o sistema está na 3.08, é a integração ou a interoperabilidade com outros sistemas, tá? O eSUS ele já vem em uma caminhada na qual outros sistemas já foram integrados e hoje, atualmente, né, nós estamos passando por um processo de integração já com Bolsa Família, já iniciado há mais de um ano, Sisvan também, CIS-PNI é a última notícia e uma notícia também muito nova é a integração definitiva com o CIS Pré-Natal Web, para que a gente caminhe em um processo de diminuição de retrabalho e ampliação da qualidade da gestão da informação na atenção básica. Bom, recentemente foi lançada a nota técnica número 19 da SEI 2017, na qual ela possui o assunto esclarecimento sobre a utilização do eSUS-AB e CIS Pré-Natal Web na atenção básica. Ela está disponível na internet para download livre, se você já pesquisar em qualquer base buscadora com esse tema. E quem receber a base desta aula já vai ter o link habilitado. Vamos dar uma olhada no que significa esta base legal. Ela traz um processo muito interessante, que diz que a partir do dia 1º de novembro, o registro dos dados e acompanhamento das gestantes na atenção básica, independente do período gestacional que se encontra, deverá ocorrer exclusivamente nas ferramentas de integração do eSUS. Além dessa nota técnica, foi enviado um e-mail também aos municípios e quem enviou esse e-mail foi a área técnica do Ministério da Saúde. Tá ok? Então vamos ler sempre e basear nossas ações em referencial teórico. Tá ok? Então vamos avançar, por favor. Outro ponto importante, a orientação sobre o registro das gestantes. Se a sua unidade básica de saúde ainda não iniciou a substituição, ou seja, a integração com o eSUS, recomenda-se que, desde já, as novas gestações sejam registradas nas ferramentas para registro dessas informações no eSUS. E a gente vai detalhar como isso acontece. Essa substituição, ela vai ser simultânea? Não, o Ministério da Saúde orienta que somente para aquelas unidades que já utilizam o eSUS, que podem parar de alimentar o CIS Pré-Natal Web, tá? Esse texto ele não é nosso, ele foi importado de um e-mail da área técnica e agregado ao conteúdo do CIS Pré-Natal Web na nota técnica número 19, tá ok? Da 6/2000/17. Então, é necessário que o município já esteja utilizando o eSUS-AB, que hoje é o sistema mais utilizado em todo o território nacional, para o registro das atividades dos profissionais e equipes da atenção básica, incluindo EAB e saúde da família, além de NASF e toda a variedade de equipes da atenção básica. Outro ponto que é necessário colocar. As gestantes de alto risco, elas pertencem a duas dimensões, né? Quando o acompanhamento for realizado na atenção básica, o registro é pelo eSUS-AB.
Já aquelas gestantes que utilizam também, que são acompanhadas por hospitais, também devem informar o SIS Pré-Natal Web. Já os municípios que têm outros sistemas de informação que não o ESUS-AB, é necessário verificar que lá na página do ESUS-AB, no portal do DAB, que é o www.saude.gov.br/DAB, informa que outras bases devem ser convergentes à base do ESUS para que os dados sejam exportados ao sistema SIS-AB, que é a plataforma que recebe os dados do ESUS, tá ok? É importante a gente esclarecer isso. Então, ainda outros municípios ainda utilizam outras bases de dados que não o ESUS-AB. Lembrando, nós desativamos a imagem da câmera para que os slides continuem acompanhados com áudio. Então, por favor. Bom, onde é que nós vamos ver o registro do atendimento à gestante? É importante lembrar que a condição de saúde da gestante não seja registrada somente na ficha de atendimento. Onde começa a informação? Começa no cadastro individual com a condição de saúde gestante. É importante a gente perceber isso, né? Que os dados sobre o pré-natal, eles não estão restritos somente à ação do médico e do enfermeiro. O relacionamento dessa gestante com os serviços da atenção básica deve começar já na ação do agente comunitário de saúde. Então, por isso, essas informações devem relacionar cadastro individual, cadastro domiciliar e territorial. Onde é que isso aparece? Bom, a gente tem que pensar também no final da gestação. Caso concluído com sucesso, vai aumentar o número de moradores daquela casa. Então, no cadastro domiciliar e territorial, é necessário, assim que concluir a gestação com um nascido vivo, atualizar a realidade desse domicílio no ESUS, acrescentar uma pessoa e gerar um novo cadastro individual. Bom, a atividade coletiva ela também deve incluir o tema da gestação, quando trabalhamos grupos de gestantes. É importante registrar isso na ficha de atividade coletiva. O acompanhamento dessa gestante deve ser realizado pelo agente comunitário de saúde e pela equipe. Quando for realizado pelo agente comunitário de saúde, visita domiciliar e territorial e os procedimentos realizados durante as ações são realizados na ficha de procedimento. Isso porque alimenta 3 níveis de relatórios no ESUS, os relatórios gerenciais, os relatórios operacionais e os relatórios de cadastro, tá? Então, se a gente for transformar isso em uma forma mais gráfica de acompanhar, nós veremos que para cada tipo de profissional existe uma relação diferenciada com essa gestante. O surgimento dela para o sistema enquanto pessoa deve ser iniciado com a CS, mas se ela vier de área descoberta, quem tem PEC já cadastra o cidadão. Hoje no ESUS temos várias outras novidades que a gente vai transformando aqui em conteúdo, tá certo? Então, o trabalho da equipe ele vai ser visto por atendimento individual, atendimento odontológico, porque lá está marcado, atendimento à gestante, tá? Procedimentos, porque são realizados testes rápidos também para a gestante. Atividade coletiva, quando este for o tema, e também o público-alvo. A imunização, tá? Que no ESUS 3.0 foi lançada a ficha de imunização e o marcador de consumo alimentar, quando for aplicado, por que não aplicar o marcador de consumo alimentar para a gestante? É importante a gente trazer a consciência que o SISVAN, a base de dados dele também é o ESUS, ou seja, está em processo de integração, ele tem que ser fortalecido. Esses sistemas, tais como SISVAN, SISVAN e Bolsa Família, que está em processo de integração, que ainda permitem alimentações paralelas, eles têm que valorizar a informação do ESUS. Caso contrário, a integração tão desejada ela não ocorre, tá? Uma pergunta muito importante para a gente valorizar a base de dados do ESUS é responder essa pergunta. Qual é a importância do registro do Cartão Nacional de Saúde para o ESUS? Vamos respondê-la? Bom, utilizar o cartão de saúde, ele permite o fortalecimento do prontuário eletrônico.
Para que serve o fortalecimento do prontuário eletrônico? Serve para gerar relatórios individuais de tudo que é feito com a pessoa que é atendida, cadastrada e acompanhada. Serve também para alimentar um aplicativo que todos podem baixar, chamado Meu DigiSUS. Esse aplicativo mostra ao cidadão tudo que é feito com o cartão SUS dele e pode se avaliar a qualidade do serviço, ele pode localizar o ponto de cuidado mais próximo, a unidade mais próxima, o hospital mais próximo, a farmácia mais próxima e tudo que é feito e registrado no nosso cartão SUS alimenta uma base geral de dados chamado Registro Eletrônico de Saúde ou RES, tá ok? A gente tem um mantra, né? O mantra é o seguinte: leia o manual do eSUS. Muitas perguntas, muitas dúvidas ainda permanecem porque as equipes mudam a ficha, mudam o processo de trabalho e muitas vezes essa mudança, não só na ficha, mas tanto no preenchimento, a relação da equipe com a ficha, ela não está baseada naquilo que informa o manual, mas sim em informações repassadas, mas sem estar corretamente embasadas. E aí o que acontece? Nós temos perda de informação ou informação com baixa qualidade, com baixa confiabilidade, né? Isso altera também a emissão de relatórios. Por favor. Bom, e o que é que mudou nas fichas na versão 3.0? Né? Nós temos uma nova ficha de atividade coletiva com um campo, tá certo? Nós temos uma nova ficha de atividade complementar com alterações em campos, nós temos alteração na ficha de procedimentos e nós temos uma ficha completamente nova chamada ficha de imunização ou ficha de vacinação. Então, de todas as fichas do eSUS, nós temos alterações em 3 fichas e inclusão de uma nova ficha, tá ok? É sempre importante, é necessário deixar muito claro, tudo que você fizer se baseie no manual do eSUS, que se divide em 2. O manual do CDS, que é o Coleta de Dados Simplificada, e o manual do PEC, porque são realidades diferenciadas. Tá? O lidar com a ficha é diferente do atender no PEC, que é a metodologia diferente, que valoriza a fala do usuário e deixa o registro do processo de trabalho muito mais fluido. Esses 2 manuais têm link disponíveis no portal da Atenção Básica. Sempre baixe a versão atual, tá? Vamos avançar. Então, vamos deixar muito claro. Quais são as fichas que não vão mudar? Cadastro individual, cadastro domiciliar, ficha de atendimento individual, ficha de individual odontológico, a ficha de visita domiciliar e de marcadores de consumo alimentar não mudam. Assim como também não mudam as fichas da equipe EMAD e as fichas da equipe EMAP. Não mudaram. Ou seja, a gente vai continuar trabalhando com essas fichas na versão 2.1. As outras fichas, quando você baixar lá no portal do DAB, já vai vir no rodapé da ficha com a ficha versão 3.0. Tá? Mas o que é que isso vai impactar? Por favor. Bom, a gente tem sempre que trabalhar com a ideia que alteração em ficha tem que ser coerente com a alteração no sistema. Então, não somente atualize o sistema, mas atualize a ficha. Essa é a nova tela de quem trabalha no CDS da versão 3.0 e ali vocês já vão ver que já tem uma estrelinha ali no botão ficha de vacinação, que esse foi o único ícone novo, tá? Para quem trabalha ainda em CDS, tá certo? Onde você baixa a versão 3.0, ou o manual, a ficha ou o instalador? No portal do DAB, www.saude.gov.br/DAB. Podemos avançar. Vamos chamar a atenção, né? Diferente da política de controle da versão do sistema eSUS AB, como um todo, tudo que será visto aqui na próxima sessão das fichas podem passar por alterações anuais e bienais. Tem município que diz que eu não vou atualizar a ficha e ainda está com ficha na versão 2.0. E corre-se o risco de chegar na 3.0 sem alterar o tipo de ficha. E o que é que isso implica? Em perda de informação, fragilidade nos registros e o risco maior de suspensão do bloqueio de repasse da equipe caso a produção não seja digitada ou não seja aceita.
desde que tenha 3 competências em aberto ou 3 competências alternadas num período de 11 meses, né? Do mês atual mais 11 meses para trás. Por favor, vamos avançar. A relação das fichas com o sistema eu já deixei claro. Então, vamos deixar claro outra relação. É o desafio de quem trabalha com CDS ou de quem trabalha com digitação de ficha, tá ok? Vamos primeiro falar do desafio do digitador. O profissional que realizou o cadastro, ou o atendimento, ou o procedimento, ou a visita, é responsável pelos dados que fornece, não cabendo ao digitador ou a qualquer outro profissional a complementação ou a correção dos campos que faltam, mesmo que conheça completamente a ficha. Esta redação não é nossa, está no manual, tá certo? Está no manual. Ou seja, culpar o digitador porque ele não aceitou a sua ficha, sendo que existem campos obrigatórios que são marcados por asterisco. Quando não alimentado, o digitador não tem autorização de gerar essa informação. Finalmente, isso virou texto para o nosso manual, tá? Isso implica dizendo que o profissional que atende, o profissional que faz a atividade coletiva, que cadastra, que visita, é responsável pela qualidade do registro, não obrigatoriamente pela digitação. Isso é a autonomia de cada município. Existe uma regra de quem trabalha com o PEC, o profissional que atende é o mesmo profissional que alimenta o sistema, tá? Existe uma outra condição, tá ok? Podemos avançar. Bom, é importante traduzir o seguinte, tá? Quando muda a versão, existem 3 tipos de mudança, tá? O primeiro número é quando a mudança ela é muito... ela envolve mudanças na ficha e envolve mudanças no sistema e nos relatórios, que é o primeiro número, o primeiro algarismo. O segundo número, ele indica quando existe uma mudança evolutiva somente no sistema, ou seja, um ponto de um relatório que foi melhorado. Já o último número, o último dígito, ele indica quando houve uma evolução, uma correção de um erro. Então é normal que o Ministério informe uma 3.011, 3.012. Isso implica na mudança da ficha, na mudança do processo de trabalho? Não. Nem muito menos na nossa relação com o sistema, tá? Então, novidade da versão 3.0. Existem 3 tipos de cadastro no eSUS. O cadastro diretamente no PEC, que é o cadastro do cidadão, que se relaciona diretamente com a base do CadWeb. Quem trabalha no PEC, primeiro pesquisa CPF e cartão SUS, logo na recepção. Quem trabalha com CDS vai cadastrar o usuário na ficha. E quem trabalha no aplicativo Território ainda tem uma outra relação com o usuário, tá? Então é necessário que a gente entenda isso. Pode avançar. Uma novidade. Essa novidade eu peço muita calma com as equipes, muita calma com o gestor, tá? Por quê? Lá no manual está escrito de que agora o cadastro individual não é somente restrito ao agente comunitário de saúde. Esse texto é do manual e diz que quais são os profissionais que podem fazer o cadastro domiciliar e territorial e o cadastro individual. Agora, todos os profissionais de saúde são habilitados a preencher a ficha de cadastro individual. Jamerson, quer dizer que eu posso cadastrar uma pessoa sem CSS? Pode, até durante o atendimento, uma atividade coletiva. Essa gradativa entrada de pessoas na sua base local tende a fortalecer o cartão SUS e a base local de dados. Qual é o desafio? Quando um município tem menos do que 100% de cobertura de atenção básica, você pode acabar cadastrando pessoas que não estão em área coberta. E aí pode gerar um desafio. Qual é o desafio? Gerar a expectativa que essa pessoa que se tornou visível ao sistema por meio de um atendimento, ela deseja ser acompanhada por um agente comunitário de saúde. E na área dela não vai ter, ou onde ela mora não vai ter. Então, o sistema ele está hábil, não quer dizer que esta pessoa, a partir do cadastro, ela se torne obrigatoriamente visitada pelo ACS. Isso não está escrito em lugar nenhum. Por quê? O eSUS é um sistema
que permite o registro da atividade. Vamos dar uma dica? Quando você for lançar esta pessoa no cadastro, como é que o sistema vai saber que já existe? Bom, quando você cadastrar pelo cartão SUS, o sistema ele já reconhece, abre a ficha do usuário e você só vai atualizar a pessoa, ou seja, diminui a possibilidade de duplicidade, tá ok? E o que é que isso implica? Se isto for levado ao pé da letra, a gente vai ter que ter muita discussão com a equipe para a mudança da cultura da equipe, isso não é fácil. Compreender que o cadastro é importante para o sistema e a equipe. Capacitar toda a equipe para aplicar corretamente o cadastro individual e territorial. Discutir em quais momentos e situações o cadastro individual deve ser realizado pela equipe, porque não é uma obrigatoriedade, já que isso não é mencionado na PENAB. O sistema ele abriu possibilidade. Qual é uma equipe que pode dizer, gostei dessa novidade? A equipe de consultório na rua. A equipe de consultório na rua não tem ACS. Então, eles podem cadastrar os seus usuários com total liberdade para dar visibilidade a eles? Pode. Bom, e se eu estiver fazendo uma atividade coletiva em um colégio que não tem equipe perto, mas ele é vinculado ao PSE? Eu posso dar visibilidade aos meus alunos a partir de cadastro individual? Pode. Você vai fortalecer essa base de dados. É obrigação? Não. Então, vamos entender essas diferenças. Então, para o ACS, né, continua a divisão, cadastro individual e domiciliar mais visita, tá ok? Outro ponto, toda vez que o ACS realizar o cadastro individual, ele deverá preencher essa atividade também na ficha de visita domiciliar, tá certo? E assim, assinalar lá no campo da visita, cadastramento/atualização, quando o cadastro for aplicado, tá? Vamos avançar. O cartão SUS do usuário ele é obrigatório na ficha de cadastro domiciliar somente no campo responsável familiar. Nas outras fichas ele não é obrigatório. Mas falar que o cartão SUS ele não é obrigatório não significa dispensável. Já nas fichas da atividade coletiva, quando for a PSE, nas atividades 5 e 6 se torna obrigatório. Já pelo manual a gente vai chegar lá, tá? O termo de recusa, que é o verso da ficha, tá? Caso o usuário se recuse a preencher ou assinar, é obrigação do ACS preencher o início da ficha com o seu cartão SUS, o seu INE, o seu CNES, e lá embaixo informar a equipe que a ficha foi recusada, caso o usuário não queira identificar a recusa, tá? Pode avançar. Isso aqui eu só estou fortalecendo a ideia de que para o ACS não mudou nada. Cadastro individual, domiciliar, isso não mudou para o ACS, tá? Quando for óbito, é só marcar lá na frente da ficha de cadastro individual o termo saída do território por óbito. Quando houver o acesso aos dados da ADO, vai ter lá ao lado disso o preenchimento dos dados da ADO, tá? É importante a gente informar o sistema as pessoas que saem do território ou por mudança de endereço ou por óbito. O sistema SUS ele não envelhece ninguém, ele não adoece ninguém, ele não mata ninguém, né? É necessário que as mudanças do território comecem a ser atualizadas, então não há prazo para atualização da base cadastral do SUS. Quando é que eu vou atualizar a base cadastral? Sempre que houver necessidade. Quando eu vou saber isso? Durante a visita domiciliar do ACS, tá? Por favor. Então, no campo, na ficha de atendimento individual, outro ponto, né, bem salientado pelo manual. O campo atendimento domiciliar, que tem a sigla AD, deverá ser preenchido por profissionais de nível superior, tanto da atenção básica quanto pelo NASF, a partir do registro da modalidade AD. Né? Esse campo ele é pouco preenchido. Ele é quase um retrabalho. Por quê? Existe o campo local de atendimento, que quando for a domicílio é necessário pela equipe colocar categoria 4. Atendimentos realizados pelo NASF, atendimentos realizados pela equipe de saúde a domicílio, agora a gente vai ver qual categoria AD pode ser preenchida nessa ficha.
Bom, a categoria 1 pode ser utilizada pelo NASF, pela equipe de saúde da família e pela equipe de EAD, tá? Que é a equipe de atenção básica, de acordo com a nova PENAB. Né? São atendimentos regulares em domicílio, ou seja, de baixa complexidade, o acesso, o trabalho comum, frequente, não só da equipe de saúde da família, mas também do NASF, né? Então, é necessário que essa informação agora apareça, tá bom? Porque ela gera relatório lá no relatório de atendimento individual, fortalece esse dado, tá? Porque a categoria de atendimento domiciliar tem mais duas categorias, pode avançar. A categoria 2 e categoria 3 somente podem ser preenchidas pela equipe EMAD e pela equipe EMAP, tá? Então, categoria de baixa complexidade de atendimento. Acompanhamento do NASF e saúde da família, somente categoria 1. E lá no local de atendimento categoria 4. Então, outra dúvida muito comum, que é no verso da ficha de atendimento individual. Quem pode dar alta do episódio, tá? Olha só o que está escrito no manual. Utilizado para identificar atendimentos realizados sem a necessidade de retorno referente ao problema ou condição avaliada. No manual não está escrito que a alta do episódio somente seja do médico. Vamos deixar isso muito claro. Isso onde não é comum? No NASF. Porque no NASF o que é comum é acompanhamento de condições de saúde, mas eventualmente um acompanhamento ele chega ao seu final e aí pode ser dada a alta do episódio, tá? Mais comum em pessoas que estão em processo de reabilitação, tá? Então a alta do episódio ela não deve ser realizada logo após o primeiro atendimento, caso for identificado que é uma condição de saúde a ser acompanhada. Tá ok? Então vamos deixar isso muito claro. O que é que mudou na ficha complementar? E que ficha complementar é essa? Ela é pouco usada, né? Para atendimento a crianças com síndrome neurológica microcefalia. Só mudou a forma de apresentação dos testes, só isso. O layout não mudou. Tá? O layout da ficha não mudou. Essa ficha ela pode ser aplicada até para 2 atendimentos de pessoas diferentes na mesma ficha. Tá bom? Pode avançar. Então, o que mudou está destacado em vermelho somente na nomenclatura dos testes. A estrutura da ficha não mudou. A identificação do profissional, a identificação da equipe, a identificação do usuário não mudou. Lembrando que nessa ficha acompanham tanto o cartão SUS do bebê e o cartão SUS do responsável. Isso fortalece a ideia de que quanto mais eu usar o cartão SUS do usuário, mais fortalece a minha base de dados. Por quê? Quando eu for gerar os relatórios operacionais, lá vai ter o relatório operacional da criança, relatório operacional da gestante, onde, por meio do cartão SUS, você consegue fazer o histórico de atendimento e de acompanhamento de cada usuário atendido, ou pela equipe de saúde da família, pela equipe de saúde bucal, ou pelo NASF, ou pela equipe de EAB também, até a equipe de consultório na rua. Pode avançar. E o que é que mudou na ficha de atividade coletiva? Finalmente, quem trabalha com o PSE ficou feliz com essa mudança. Finalmente, o PSE ficou com visibilidade, mas é necessário fazer alguns questionamentos, tá? Sim, a ficha de atividade, a ficha complementar, que é para microcefalia, somente em casos que houver a suspeita ou já a verificação de microcefalia em bebês. Não é para todo bebê ser utilizada a ficha complementar, tá ok? Bom, essa ficha ela já tem um ícone novo, né? E vamos mostrar onde esse campo mudou, porque a estrutura da ficha não mudou. Só foram acrescentados 2 campos que são referentes à atividade de saúde no programa PSE. Esse campo ele foi printado do manual, então não tem nenhuma redação que seja nossa. Tá? Esse campo ele foi printado do manual, na qual diz... a partir da versão 3.0, é possível identificar as ações do PSE por meio do campo do Programa de Saúde na Escola. Esse campo deverá ser assinalado quando forem realizadas ações no âmbito do PSE. Você deve preencher educação caso a atividade seja realizada pelos profissionais da escola e saúde caso a atividade seja realizada pelos profissionais da atenção básica. Marque os campos saúde e educação quando a atividade for realizada em conjunto. Detalhe, nós sempre primamos que a atividade seja alinhada.
Profissionais da saúde juntamente com profissionais da educação. Infelizmente, o que mais acontece é que a maior parte das ações do PSE é de iniciativa ou de realização dos profissionais da saúde. Acaba que sobrecarrega a equipe e gera uma certa competitividade quanto à atuação dessa equipe de saúde na escola. E aí vem a pergunta, como registrar o cartão SUS dos profissionais da educação? O manual ainda não esclarece. Então, o que é que nós vamos deixar uma dica, né? Porque isso é um ponto em aberto, tá? Sempre as ações sejam feitas em parceria, porque no CNES, que é a base que diz quem são os profissionais, somente está alimentado com os profissionais da saúde. Ou seja, no momento, nenhum professor pode se tornar responsável daquela atividade porque existe o campo responsável. Então, o que é que nós podemos sugerir? Que, apesar da parceria ser realizada, quando houver parceria, o profissional de educação pode ser mencionado na equipe que organiza, mas não como profissional responsável pela atividade. Caso contrário, essas ações, elas, por enquanto, ainda não serão visíveis ao sistema, não poderão ser alimentadas para o sistema SUS. Por quê? O sistema SUS, ele reconhece o profissional de saúde quando você atualiza mensalmente com o arquivo XML que carrega toda a base do município. Tá? Vamos ver como é que isso anda na ficha. Bom, olha só mudou esse campo. Ao lado do campo turno, vai estar ali profissional, temática, educação e saúde. O que é que nós podemos sugerir? Profissionais da saúde, obrigatoriamente marquem saúde. Quando houver real articulação na execução da atividade, marque também educação quando houver a coparticipação de profissionais da educação. Tá ok? Por conta dos motivos que já preenchemos, que já falamos. A estrutura da ficha não mudou. Quando for em escola, tem que ser preenchido o INEP. Quando for na unidade de saúde, preenche o CNES. Essencialmente, as ações de saúde na escola serão realizadas na escola. Então, toda escola tem o seu INEP. O número de participantes é o número de participantes reais. E o número de avaliações alteradas você preenche aqui ao lado. O corpo da ficha não mudou, tá? Categorias 1, 2 e 3 é de profissional para profissional. Categorias 4, 5, 6 e 7 é quando o público-alvo é comunidade. Quando comunidade? Estudantes, gestantes, idosos, crianças, adolescentes. Então, para cada categoria de atividade, você deve especificar o público-alvo e as temáticas da saúde, sendo que cada temática ela só é possível a um determinado tipo de atividade. Se você fizer educação em saúde, as suas temáticas estão na coluna do meio. Se você fizer atendimento em grupo, você vai encontrar tanto as suas temáticas, tanto na categoria do meio, quanto na última categoria. Se você fizer avaliação em saúde, ou seja, avaliação ou procedimento coletivo, você só vai encontrar as suas temáticas na categoria aqui do canto, tá? Mobilização social, a mesma coisa, só vai encontrar as suas temáticas nessa última categoria. Pode avançar. SIGTAP, é importante deixar claro, SIGTAP é a relação de procedimentos e ações do SUS, tá? É a relação de serviços e procedimentos do SUS. Então, atendimento em grupo e procedimento coletivo o cartão SUS deve ser registrado para todos os participantes. Há um tempo atrás, foi informado, inclusive oficialmente pelo Ministério da Saúde, que somente devesse ser registrado o cartão SUS das pessoas que tivessem avaliação alterada. Isso tem que ser desconstruído, porque agora categoria 5 e categoria 6, muito frequentes no Saúde da Escola, mas não é só categoria 5 e 6, o Saúde na Escola pode preencher as 4 categorias, mas é obrigatório todos os cartões SUS dos usuários presentes, tá ok? Jamerson, e se tiver um usuário a participar de uma dessas atividades que não tenha cartão SUS? Ele não será contabilizado, ele não será validado, mas o acesso desse usuário a essa atividade não pode ser negado, tá ok? É importante a gente esclarecer isso, tá bom? Vamos avançar.
A parte de trás da ficha não mudou nada, mas não adianta não preencher o cartão SUS e registrar o usuário somente por data de nascimento e sexo. É importante lembrar que esses campos são referentes ao cartão SUS, tá? Vamos deixar isso muito claro. A ficha de procedimento, o que é que mudou? Vamos conhecer. Na ficha de procedimento, o campo de identificação tanto do profissional que atende, quanto do usuário não mudou nada. Cabeçalho de identificação da ficha também não mudou. Vamos avançar. Na parte da frente da ficha, temos duas alterações, é somente a redação, tá? Temos agora escrito, detalhado, exame de fundo de olho ou fundoscopia e o teste do olhinho, sigla TRV. Tá? Lembrando, para estes procedimentos que estão na parte da frente, não é necessário registrar o código SIGTAP no verso. Você só vai registrar o código SIGTAP no verso da ficha. A gente pode avançar, por favor? Quando houver necessidade. É por isso que na parte da verso da ficha não tem alterações. Tá bem? Então, não há alterações. No material que nós vamos informar para vocês, nós vamos colocar esse verso da ficha só para visualizar. Não tem alterações no verso da ficha. Tá? A ficha de vacinação é a grande novidade do eSUS, além da inovação do PSE. Porque cada campo novo gera relatório. Se eu tenho campo novo com relatório, eu posso ter monitoramento. Só que a ficha de vacinação, ela traz uma série de características que a gente vai explicar aqui. Inclusive a relação com CIS-PNI e as notas técnicas. Tá ok? A gente vai apresentar as duas notas técnicas. Vamos lá. A ficha de vacinação, ela segue um objetivo. Vamos deixar claro. É para registrar a ação de imunizar. Não é para fazer histórico, informar na ficha o que o usuário, como está o calendário vacinal do usuário. O eSUS, por natureza, é para montar histórico, não é para já importar o histórico. Vamos fazer essa diferença? Você só vai preencher a ficha de vacinação daquela vacina que é realizada no dia, informando o usuário, o tipo de vacina, o lote e algum detalhe daquele tipo de imunobiológico. Tá ok? Podemos avançar. Quem pode utilizar essa ficha? É utilizada pelos profissionais de aplicação de vacina no âmbito da atenção básica, como enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos. Essa redação é do manual, não é nossa, tá? Então a gente está sendo o mais fiel possível ao manual do eSUS. Pode avançar. Olha só, a gente trouxe uma visualização geral. Primeiro, a parte aqui da frente da ficha e o verso da ficha. Ela também se comporta igual à ficha de atendimento individual. Ela começa com a identificação da ficha, vai para a identificação do usuário, ela informa o turno de atendimento, o número do prontuário, cartão SUS, data de nascimento e sexo. Isso é igual. Agora a gente vai dar um zoom nessa ficha para discutir melhor campo a campo. E aí a gente vai explicar agora a relação, né, de aplicação dessa ficha. Olha só, olhando para a ficha de imunização, primeiro, ela serve para até 8 usuários nessa ficha. Não é para 8 imunizações diárias. Não existe esse limite no eSUS. É o limite da ficha. Assim como não há limite por turno. Por exemplo, acabei de imunizar 8 crianças, ou 2 crianças e 6 adolescentes, ou 8 adultos, não tem nenhum problema. Se eu quiser vacinar 10 pessoas, posso, é só abrir outra ficha, ok? Lembrando, a lógica é a mesma da ficha de atendimento ou da ficha de procedimento. Então, se eu sou um enfermeiro atendendo uma criança, eu devo dar entrada na ficha de atendimento. Se eu gerar imunização, eu vou para a ficha de vacinação. Se eu gerar mais alguma outra ação, como a aferição de peso e altura, eu gero antropometria, que é na ficha de procedimentos. Na verdade, a coleta de dados de peso e altura. O resultado de peso e altura vai para a ficha de atendimento individual na parte da frente. Tá? Inclusive, vacinação de gestante. Durante o atendimento é possível? É. Como é que eu vou organizar a minha relação com a lógica da imunização?
é cada equipe que organiza, porque eu posso ter mutirão de vacinação, assim como eu posso ter uma lógica de atendimento diferenciado para a vacinação de gestante. Isso é autonomia da equipe, tá bom? Vamos deixar isso muito claro. Eu estou mostrando a ficha para depois mostrar as notas técnicas de imunização. Vamos com calma, tá ok? Vamos avançar. Lembrando, é necessário informar nessa ficha só marcar. É quadrado, é múltipla escolha, né? Caso a pessoa seja gestante, caso a pessoa seja puérpera, caso a pessoa seja viajante. O que eu não posso ter é gestante e puérpera. Calma, né? Eu posso ter uma gestante viajante, né? Eu posso ter só viajante, eu posso ter só puérpera, ou eu posso ter uma puérpera viajante, tá? Então você pode fazer dois registros. Pode avançar. Então, para cada tipo de vacina, é necessário preencher 4 campos de informação. Avance. Bom, isso se comporta tanto na frente quanto na parte de trás da ficha. Pode avançar. Bom, a ficha de vacinação, ela pede para cada vacina identificar o tipo de estratégia, o código da dose, caso o usuário possua Hansen, isso é só para um tipo de vacina, identificar o lote e o fabricante. Então, para cada vacina, o profissional deverá indicar essas informações. Podemos avançar. Exclusivamente para o registro da aplicação da BCG é que vai ter o campo comunicante de hanseníase, tá? E aí se marca o X. Para as outras vacinas, esse campo ele não mais existe. Então, se a gente for olhar com detalhes, as outras vacinas se comportam da mesma forma, tá? De uma forma padrão. Os códigos estão apresentados no verso da ficha, tá ok? Podemos avançar. Quais são as estratégias? Se é rotina, se é especial, se é bloqueio, se é intensificação, se é campanha, se é soroterapia, se é multivacinação e o tipo de dose. Tá? Esses são os códigos a serem preenchidos e as siglas DU, DI, né, D1. Então é necessário que a equipe de imunização estude o ESUS, assim como a equipe de atenção básica, para que essa nova forma de registro seja alinhada e seja fortalecida pelas duas equipes e pelas duas gestões, né, que é a gestão da vigilância em saúde e a gestão da atenção primária. Pode avançar. A relação, né, do ESUS com o CISPNI, agora a gente vai explicar nas duas notas técnicas. A gente vai ter que apresentar as duas notas técnicas. Pode avançar. Primeiro, saiu essa nota técnica, a nota técnica número 47, tá? Informando sobre a integração. Só que depois ela foi superada por outra nota técnica, mas vamos apresentar as duas. Pode avançar. Quem não utilizaria mais o CISPNI? Lembrem que agora eu estou trabalhando com outra terminologia. Todas as unidades que já têm PEC, todas as unidades que já têm CDS, não mais fariam registro da imunização, mas sim o CISPNI para outras informações. E UBSs com sistema próprios, com interoperabilidade para o PEC. Pode avançar. E aí, quem utilizaria o CISPNI independente do ESUS? Centro de Referência de Imunobiológico Especial, Hospital, Maternidades e Clínicas, dados de vacinação de serviços de saúde indígena e dados de serviços privados de imunização. Pode avançar. E aí, qual seria o fluxo? A equipe... O ato de imunizar seria informado pela equipe no ESUS, os dados migrariam para o CISAB e do CISAB, que já é uma base nacional, informaria o CISPNI. Ou seja, toda a parte do ato de imunizar na atenção básica, naquelas categorias que eu já mencionei, ficariam com o ESUS. A movimentação de outras informações ficariam somente com o CISPNI. Mas vamos avançar e a gente vai esclarecer isso. A regra de envio de dados seguiria a mesma, né, do CISAB, que o limite máximo de uma competência é até o dia 20 do mês seguinte. Pode avançar. E os relatórios você teria na base do PEC, na base do CISAB e na base do SI-PNI, para quem acessa o SI-PNI. Tá? Isso é o que informa a nota informativa 47. Pode avançar. Só que o CISPNI, onde ele continuaria, né? Na digitação de movimentação de insumos nas salas de vacina, na digitação dos dados de campanha nas salas de vacina, na digitação de dados de monitoramento rápido, de cobertura e na notificação de eventos adversos, tá? Pode avançar. E aí, gradativamente, nós teríamos
a desativação do API Web gradativamente, tá? A partir de 1º de julho de 2018. No entanto, a gente vai avançar e explicar essas relações um pouco melhor do SI-PNI com o eSUS. E aí, foi lançada recentemente a nota técnica 167/2018. O que é que isso significa, né? Ela vai refazer aquilo que foi apresentado pela nota técnica 47. Então, por isso que eu estou pedindo muita calma e registrar todas as notas técnicas que estamos informando aqui. Pode avançar. Então, vamos deixar claro, as novidades sobre o registro de vacinas do eSUS foram suspensas. Vamos explicar. Não é que o eSUS tenha sido proibido para vacinação. Nesta nota técnica, pede e deixa claro para manter todo o registro de alimentação no SIS-PNI, não proibindo alimentação no eSUS. Por que isso está acontecendo? Para ainda tornar mais rápida a geração de relatórios devido aos surtos, né? Então, onde é que essa nota técnica está lá disponível? Está aqui o link. Lembre, pesquise essa base e a gente vai trabalhar sempre com a última nota técnica vigente, tá bom? Então, o que é que diz aí embaixo? Até o envio de novas instruções, não é obrigatório os dados de vacinação no eSUS. Caso os usuários do eSUS AB decidam registrar o dado de vacinação também no PEC, por entender a importância desse registro, ele pode realizar. No entanto, deve realizar primeiramente toda a informação, todo o fluxo de dados no SIS-PNI. Até porque temos recebido bases diárias de atualização sobre a evolução, né, das campanhas de imunização contra sarampo e pólio. Tudo bem? Vamos deixar isso muito bem claro. Pode avançar. Para as fichas da versão 2.1, aquelas que não mudaram, assista às aulas da versão 2.1, que tem parte 1 e parte 2, lá no canal Telesaúde Maranhão. Buscou o canal Telesaúde Maranhão no YouTube, já vai aparecer lá esses 2 vídeos. Podemos avançar. E aí, o que é que nos interessa nos relatórios novos? Vamos avançar, vamos conhecer esses relatórios novos. Lembrando, o eSUS tem 3 tipos de relatório gerenciais, né? Que são os relatórios de consolidado, que são os relatórios de cadastro individual e domiciliar, os relatórios de produção e os relatórios descontinuados, que foi a primeira geração de relatórios do eSUS. Vamos avançar. Os relatórios de cadastro individual e domiciliar não tiveram alterações e não vão ter alterações agora, porque as fichas não mudaram, tá? E nem o layout dos relatórios. Pode avançar. Os relatórios descontinuados, que foi a primeira versão de relatórios do eSUS, que alimentou os indicadores da primeira versão do PEMAC, ciclo 1, e parte do ciclo 2, não mudaram. Mas hoje o PEMAC ele é calculado a partir dos relatórios de produção e relatórios consolidados, que são os relatórios mais novos. E tem gente que ainda informa que podem existir erros de totalização nesta primeira geração de relatórios. Então sugerimos que quando você for analisar uma equipe, sempre em série histórica, analise os relatórios de consolidado e os relatórios de produção e também os relatórios operacionais, que a gente vai mostrar agora. Pode avançar. Os relatórios de produção têm 2 novidades. O relatório de atividade coletiva, por causa do PSE, finalmente é possível monitorar o PSE, e os relatórios de vacinação. Pode avançar. Se você quiser monitorar o PSE, no relatório de atividade coletiva é necessário clicar no filtro para abrir o campo filtro e detalhar ali programa de saúde na escola. Você vai adicionar, né, todos os filtros. E embaixo você vai marcar se a atividade for realizada pelo Saúde na Escola. E aí vai ter o recorte de toda a sua equipe fazendo saúde na escola. Lembrando, esse relatório pode ser feito por UBS, por equipe, por profissional ou categoria profissional. Fica mais rico o detalhamento. Quando você marca programa de saúde na escola e pede para filtrar embaixo, e você marcar o filtro programa de saúde na escola, é só filtrar as atividades do programa de saúde na escola. Categoria sim. Tá? A categoria não são todas as outras as atividades. É até bobagem, retrabalho, tá bom? Se eu quiser todas as atividades, eu não preciso filtrar e deixar o saúde na escola sim ou não. Eu estou sugerindo olhar o saúde na escola pelo filtro. Selecione programa de saúde na escola, na parte do segundo filtro e marque sim. E selecione a UBS e a equipe.
E lembrando, o campo ativo, né? São outros detalhamentos. Outra coisa que é importante deixar claro, esse relatório continua podendo ser gerado ou em PDF, é só clicar em imprimir, ou em CSV, que é um arquivo que você vai abrir comumente com o programa Excel, tá? Que é do pacote Office. O atendimento, quando você está usando o PEC, ele não mudou em nada a tela para quem já usa o PEC. Os relatórios, é que você vai dar uma olhada lá em relatórios, pode avançar. E aí, vai ter os relatórios operacionais, que é bem interessante. Geralmente só quem olha é quem tem um link dentro da UBS ou dentro da equipe. O nível de gestor municipal não tem relatórios operacionais. Vamos deixar isso claro. Quero ver os relatórios operacionais da equipe. Se cadastre em uma equipe ou na UBS. Os relatórios a questão de atendimento, tá? Quando você for gerar o relatório, está aqui uma novidade. Você pode marcar, eu quero as minhas produtividades. Não precisa mais selecionar o seu próprio nome. Por quê? Você é reconhecido como profissional da equipe. E aí você pode gerar os seus dados ou em Excel ou em PDF. Pode avançar. Se você estiver trabalhando na tela administrador no PEC, né, não mudou nada, né? A tela transmissão de dados ali tá ok, se mantém. Pode avançar. E aí, o que é que mudou, né? Existe uma transparência melhor sobre o controle de recebimento de fichas. Quem trabalha com CDS sabe disso, o quanto é um desafio importar todos os lotes e saber quais lotes são válidos, quais lotes são inválidos, quais lotes são duplicados, e a dor de cabeça que dá acompanhar equipes que têm continuamente lotes duplicados, tá ok? Então, se você estiver atendendo no PEC, é importante a gente fazer o seguinte: olhar ali, atendendo no CDS, fichas. Agora já tem o relatório de inconsistências, tá certo? Pode avançar. Nesse relatório de inconsistências, você pode selecionar o tipo de responsável, né, e o tipo de envio, se foi um arquivo online ou se foi por arquivo, se foi por lote. Pode avançar. E aí, existe uma outra forma de analisar esse lote, é quando você importa o lote e ali do lado de cada lote, clicar naquele símbolozinho, não dá para imprimir, mas já vai dar essas categorias de uma crítica, né? Se são válidos, se são inválidos, se são duplicados. É importante verificar o seguinte, que a tela de envio ela não foi alterada, mas se você tiver um outro computador que você está enviando, é necessário saber se o seu arquivo está indo direto para o Ministério ou se está fazendo também uma cópia para outro computador, tá? Para ser analisada a produção. Então, o diálogo, né, sobre análise de relatório já foi feito e está disponível lá no canal do Telesaúde Maranhão no YouTube, tá ok? Que são os relatórios do PEC e fazendo a relação do PEC e do PSE. Pode avançar. E o que é que aprendemos até agora? A gente já está chegando no final para ir para o debate, tá? A integração com o CISPNI está suspensa, porém não proibida que você alimente o eSUS. Mas tudo que você faz no CISPNI, até agora, mantenha, não altere, tá? A integração com o CIS Pré-Natal finalmente já está em processo e a partir de 1º de novembro, se você já estiver usando o PEC, já pode fazer todo o pré-natal sem alimentar o CIS Pré-Natal Web se você estiver na atenção básica, tá ok? Nós temos uma nova ficha de vacinação, nós temos a nova ficha de atividade coletiva, nós temos agora a possibilidade de monitorar o PSE e o relatório de inconsistências e pequenas alterações na ficha tanto de procedimento quanto na ficha de atividade complementar, que é para atendimento de crianças com microcefalia. Tá ok? Essas foram as principais mudanças até agora. Podemos avançar. Dicas importantes. Ler o manual do CDS e do PEC jamais é substituído por assistir uma webconferência ou web-aula. Sempre se baseie no manual. Não é naquilo que ele é falado ou dito. Tire a dúvida no manual. Acesse o manual, leia, discuta com sua equipe. Lembrando, o manual ele não é perfeito, ele não é completo para todas as perguntas. No entanto, vai lhe dar base, tá? Para você trabalhar corretamente com o eSUS. E atualize sistema e atualize ficha. Não trabalhe com ficha velha daquelas fichas que tiveram alteração, tá?
Dicas importantes. Apresente as alterações para suas equipes. Geralmente, quem mais sabe, ou quem sabe em primeira mão dessas alterações é quem trabalha com a informação ou com a análise dos dados. Mas a equipe também tem que ser sabedora da mudança nas fichas e da mudança nos relatórios, certo? E como isso pode impactar o processo de trabalho da equipe. Mantenha sua leitura atualizada a partir do acesso regular ao portal do DAB. Acesse e registre e compartilhe as web aulas do Telesaúde lá no canal do Telesaúde Maranhão no YouTube, tá bom? Assista, daqui a média 2 semanas a 3 semanas no máximo, essa web já está disponível para ser assistida. Atualize as fichas, sempre com conformidade com o material vigente e mantenha o PEC e o CDS alinhados e atualizados. Isso é um erro muito frequente, deixar somente o PEC atualizado e o CDS em versões anteriores. Não faça isso. Tá? E se o contrário também estiver acontecendo, o PEC em uma versão mais velha e o CDS numa versão mais nova, existe a possibilidade dos dados não serem importados, porque a tecnologia do PEC ainda está mais velha. Então, atualizou os dois sistemas, eles têm que ser alinhados. O eSUS, ele fundamenta as análises de território, diagnóstico situacional, perfil epidemiológico, indicadores do PEMAC, programa de saúde na escola, programa do Bolsa Família, programa Mais Médicos, processo de trabalho das equipes, a avaliação das equipes de atenção básica, vigilância em saúde e alimentação e nutrição.